Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para continuar nossa escola, nosso estudo bíblico, através da Palavra de Deus. Hoje vamos ver um tema muito importante. Bem-vindos aqui na nossa página, pessoal que está entrando aí. Eu quero hoje continuar o tema da nossa escola, para a gente poder compartilhar coisas importantes, né? Espero que esteja me ouvindo bem. Estou aqui ajustando alguma coisa. Muito bem. E eu estou tratando da criação, né? Tratando de Gênesis. Estamos estudando aí o que Deus fez desde o princípio, como Deus começou todas as coisas e o que está escondido por trás, né? Na verdade, essa escola é uma escola bíblica profética, porque uma coisa é a palavra, né? A palavra, logos, ali, o que está escrito. Outra coisa é aquilo que realmente Deus escondeu por trás. Tem até um livro muito interessante que chama-se Código da Bíblia, que foi quando alguns escritores judeus começaram a perceber que Deus escondeu coisas por trás de palavras. Eles vão até bem fundo nisso. Alguns creem, outros não creem, que tem até acrósticos, né, na Bíblia. O que são acrósticos? Palavras que, se você pegar de tanto em tanto ponto, né, você consegue formar, ter revelações do que vão acontecer no futuro e tal. Coisas assim, bem profundas mesmo, né, que só realmente a gente pesquisando e lendo para poder entrar nesse ponto aí, né. Então, a Bíblia ela é muito profunda. Uma vez eu fui visitar fui no oftalmo, e eu dei a oportunidade de eu evangelizar ele, e eu comecei a falar para ele das coisas de Deus, da palavra, e eu me lembro que ele disse assim: puxa, mas como é que eu vou saber de tudo isso, né? Como é complexa a Bíblia, como é complexa essas coisas. E eu fiquei sem uma resposta para ele ali naquele momento, né? Fiquei pensando, puxa vida, o que eu vou dizer para ele, né? Apesar dele ser um cara estudado, um cara inteligente, ele estava dizendo que era até complexa para ele mesmo. Como é que as pessoas iam entender a Bíblia? E eu saí dali e comecei a questionar Deus, né? Eu disse: Deus, como isso? O que eu deveria ter falado para ele? E fortemente o Senhor respondeu para mim assim: eu sou simples para com os simples, e eu sou complexo para os complexos. Então, a grande verdade é que Deus é assim, né? Pessoal aqui entrando, Juiz, Vilma, Sueli, vão chegando aí, né? E a gente vai fazer o nosso estudo profundo aí da palavra. Então, quer dizer, Deus é simples para com os simples. Talvez de tanta coisa que a gente fala, às vezes eu estava esse dia dizendo pro meu filho, né? Com relação a ler o livro, mas que coisa, né? Ler um livro, ou ler a Bíblia, né? Boa noite, pessoal que está chegando aí. Dando boa noite aí. Eu disse para ele assim: às vezes tu lê um livro inteiro porque tu quer uma palavra, porque tu quer que um capítulo fale contigo, porque tu quer que um versículo fale contigo. E esse é o grande garimpar, né? É o grande buscar, o ter paciência. Esse é o meditar na palavra. Você entende isso? Assim, é como eu vou a uma reunião, um culto, eu vou a um congresso, e eu, nesse congresso, eu fico lá, passo 8 dias de congresso, eu saio de lá e digo assim: Deus falou comigo, né? Eu sempre pergunto: o que Deus falou comigo? Eu vou te contar uma coisa, duas coisas. Você podia perguntar: mas você ficou tanto tempo nesse congresso e Deus falou só isso contigo, né? A gente podia pensar as coisas dessa forma, né? De dizer que Deus, ele gosta dessas coisas escondidas, né? Dessas coisas não escondidas, mas é como, eu digo que ele é como um pai que gosta de brincar com seus filhos, né? Então, o pessoal entrando aí, dando boa noite, vamos entrando, gente, boa noite. Pessoal que está acompanhando aí os nossos estudos, né? Você que vai ver depois, estamos na terceira parte da criação. Mas onde é que estão as outras partes? Bom, você
vai garimpando aí. Eu criei uma página ali, Apóstolo Leandro Monks. Eu estou pegando tudo isso que eu estou colocando e estou jogando nessa página. Você também pode, depois, eu faço ao vivo aqui, mas eu compartilho lá depois, né? Então você pode também lá achar essa minha página. Tem o meu Face, né, pessoal, mas também fiz uma página Apóstolo Leandro Monks para eu conseguir colocar aquilo que eu tenho feito aqui, né, estudado e colocado na ordem, né? Depois você pode pesquisar lá, fica mais fácil, né, do que achar todas as pregações, para você acompanhar esse estudo desde o começo, né? Você que perdeu aí, tá? Então você pode buscar essa parte aí. Bom, eu tenho falado então nisso, né? Que você garimpa as coisas no reino de Deus. É como ele escondeu o ouro, a prata, os diamantes. Ele não colocou nada assim, nada a céu aberto. Tudo ele colocou escondido, né? Tudo ele colocou para que nós viéssemos a ter o prazer de buscar e encontrar. É a mesma coisa que você faz com seu filho quando ele quer muito um presente e você não dá de mão beijada. Você começa a explicar e a conquistar aquilo, a economizar para aquilo, né? E quando recebe aquele presente, parece que a glória é maior ainda. Quando você compra uma casa, um carro, qualquer coisa que você dê valor, que você realmente esteja sonhando, querendo, quando você conquista aquilo quando é conquistado, ele parece que tem mais valor. Então Deus, ele não tem te entregue as coisas de mão beijada, porque a gente fica até se perguntando, Deus, mas por que tu não responde a minha oração? A Bíblia diz que Deus já sabe o que nós vamos pedir antes mesmo de nós orarmos. Isso é incrível, né? Porque Deus já sabe o que nós vamos pedir, mas quer que nós venhamos a orar. Isso tem uma questão de comunhão com Ele, né? De intimidade com Ele, de estar junto com Ele, de produzir com Ele. Deus não quer que a mesma obra de Cristo, que já estava pronta, a Bíblia diz que ainda nós completamos os sofrimentos de Cristo. Nós completamos. Em Apocalipse fala dos mártires que clamavam, então diziam, Senhor, faz justiça contra os que nos feriram. Jesus fala assim, ainda não completou o número daqueles que vão se somar a vocês, aqueles que vão morrer pela causa do Evangelho, que vão morrer como vocês estão morrendo. Você entende isso da parte do Senhor? Que tremendo. Ele não nos dá as coisas de mão beijada, Ele nos permite conquistar, Ele nos permite ser participante, fazer parte daquilo que Ele fabricou, que Ele produziu, que Ele colocou, né? Então, isso é muito interessante. Se você enxergar as coisas nessa ótica, você vai aprender a ser um conquistador daquilo que Deus vai te dar. Ele fala, agrada-te do Senhor, satisfaz o desejo do teu coração. Ele sabe, ele diz que os planos que ele tem para nós é para fazer aquilo que está no nosso coração, melhor do que aquilo que está no nosso coração, até mesmo melhor. Então quer dizer que Deus ele é capaz de nos dar até mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Desde que nós venhamos a ter esse senso criador com Ele, né? De poder ser participantes com Ele disso, né? Então, a palavra de Deus ela funciona assim. Quantos cultos, às vezes eu vou para pegar uma palavra só, uma revelação e sair de lá dizendo assim, Deus falou comigo, né? E assim é a Bíblia, cheia de coisas. Então, ela tem a parte do Logos, que é a palavra escrita, né? E ela tem a parte rema, que é a palavra revelada. Então também você pode ter lido 20 mil vezes, por isso que eu não tenho pressa, né? Nós temos aqui não sei quanto tempo ainda, né, de quarentena, e eu tenho todo o tempo do mundo, não tenho pressa nem de sair de um versículo da Bíblia. Por quê? Porque é como se tudo que acontece ali, nós pudéssemos espremer e pudéssemos dizer assim, ainda faltou o último suco desse versículo aqui. E assim eu tenho procurado fazer com vocês, né? Buscado, garimpado nas entrelinhas, seja no português, seja no hebraico, né? Ou seja no Revelation, né? No celestial, naquilo que Deus fala. E hoje eu queria te trazer algo mais assim, mais celestial e menos hebraico, né? Então você que está me acompanhando aí, bem-vindo, vai compartilhando aí com o pessoal, vai despertando a turma aí para estar aprendendo da palavra, porque o que tem sustentado as pessoas nesse tempo é o que elas armazenaram em si, né? Domingo pela manhã, no culto de domingo pela manhã onde eu prego,
né, que está sendo online também aqui, e eu disse o seguinte, né, eu disse que a questão das 5 virgens, que elas foram imprudentes, não é porque elas não tinham óleo na lâmpada, não é que elas gastaram o óleo da lâmpada delas, elas não tinham a lâmpada reserva que as prudentes tinham. Então, o que acontece, que Deus quer que nós venhamos a produzir, é mais do que um óleo, simplesmente, é um óleo reserva. E nesse tempo que você está orando e jejuando, que você está buscando, se você não está fazendo isso, marque dias para isso, marque momentos para isso, para que você tenha óleo reserva na tua lâmpada. Isso é o mais importante, porque é isso que faz de você alguém prudente no reino de Deus. E é isso que a gente vem querendo fornecer aqui a cada reunião, a cada estudo bíblico, né? É um óleo reserva para ti. É algo a mais, é algo que você não pensou, que você ainda não tinha lido, né? Que ainda você não tinha, quem sabe, pensado sobre isso. Então deixa eu te falar hoje, né? Você que está aqui, que veio junto, né? Que está sempre junto, aliás. Deixa eu te falar hoje sobre um outro tempo, o segundo dia da criação, né? Nós já estudamos aqui sobre algumas coisas, né? Tá aí a Vilma, tá aí a Mari Bispo também conosco, né? Eu quero ler a palavra para que você se situe, né? E a gente viu aqui, então, no versículo 1 de Gênesis, nós estamos vendo sobre a criação, né? Boa noite, a Dalva também tá junto aí, né? Estamos junto aí, a Miriam, o pessoal que está ligado aí, né? No princípio criou Deus o céu e a terra, foi nosso primeiro tema, o tema do primeiro dia. Falando que esse Deus, na verdade, é Elohim, né? E vocês vão ver que isso é uma mania de professor, tá? Eu estou recordando a matéria porque eu bem sei o que é muita informação na nossa mente e a gente vai esquecendo alguns pontos importantes para fazer esse encaixe. Depois tem o resumão no final, onde pega tudo e faz aquele mapa mental, que é o nosso resumão. Por quê? Porque estamos estudando a Bíblia. Isso é meditar. Meditar é daqui a pouco eu parar aqui e ir lá para outro livro da Bíblia e fazer a conexão dessas coisas. Você sabia que lá em Jeremias fala sobre a criação? Você pensa que às vezes começou a Bíblia aqui em Gênesis 1. Até concordo, mas se você pegar, daqui a pouco lá em Jeremias você vai estar buscando, né? Eu estou aqui com a Bíblia, né, de papel, faço uma mescla, tenho aqui celular, tem tudo, mas o papel ele está sempre junto, né? Ele tem aqui, ó, as traduções e tal, então eu valorizo muito, né? E tem uma série aqui de Bíblias aqui, né, que eu possa consultar, e o hebraico também. Então estou eu aqui olhando, né, a minha Bíblia. Então se você entrar lá em Gênesis, tem até uma Bíblia que chama-se Bíblia em ordem cronológica. Ela vai fazendo essa junção, pegando todos os pedaços que falam sobre a criação, e ela começa não por livros, mas realmente por ordem, né? Então você vai poder pegar isso, né? Eu pego aqui, por exemplo, Jeremias 4:23, né? Se eu abrir ali em Jeremias 4:23, só por curiosidade, já que você, né, tá aí e você pode provar dos tesouros, né, que tem na palavra, aquele que me acompanha aí, né? E a gente pode, assim, eu me sinto como estivesse contigo aí na tua casa, né? Ou você aqui na minha. Então não vou fazer nenhuma formalidade, né? Para que você possa me acompanhar aqui até quebrar o protocolo do estudo bíblico, para a gente se despertado, né? Porque uma das tarefas do pai, da mãe, do professor, né, do pastor, é despertar a curiosidade. Se houver fome e sede aqui nesse nosso grupo, vai ter absorção do conteúdo, daquilo que Deus tem. Como aquela mulher que olhou Jesus passando, ela tinha uma hemorragia, tinha uma multidão apertando, não extraía nada dele. Mas aquela mulher olhou e disse assim: eu vou conseguir meu milagre, eu tenho fome, eu tenho sede. E foi lá e ela recebeu o milagre. Então se eu conseguir, né, despertar sede e fome em ti, você vai absorver muito mais do que eu tenho para te dizer. Então eu quero despertar uma sedezinha em ti, falando aqui, ó, lá em Jeremias 4:23. Olha só, talvez você nunca tenha percebido isso na Bíblia. A criação sendo distribuída na palavra, e agora nós temos que fazer a junção disso. Me escuta só, estou aqui operando no apostólico mestre, né, no mestre apostólico, que é aquele que vai estudar contigo, mas que também vai extrair
um avanço na tua vida através dessa palavra, e não somente uma palavra teórica. Olha ouve bem o que diz aqui, me escuta, para que você, eu quero ouvir, vai ter que dar uma curtida, um like, dizer uau, né? Porque, escuta só, Jeremias 4:23, né? Tá aí a Kellen Soares já botou ali as mãozinhas, né? Escuta só, observei a terra, olha só Deus falando, em Jeremias 4:23, e estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham luz. Olha só, a conexão de Jeremias 4:23 com Gênesis 1. Então muitos pregadores, muitas pessoas vão buscar a criação lá em Gênesis, mas eu estou te entregando aqui em Jeremias. Vamos de novo, olha como isso para mim olha como já me ativa essas coisas. Observei a terra, estava assolada e vazia. Quer dizer, no Gênesis 1 fala que estava sem forma e vazia. Não estou lendo Gênesis 1 não, estou lendo Jeremias 4:23. E os céus, e não tinham luz, quer dizer, a luz não havia. 24, observei os montes, estavam tremendo, todos os outeiros estremeciam, quer dizer, como se houvesse os vulcões estavam em erupção. 25, olha Deus falando, observei e vi que não haviam homem algum, e todas as aves do céu haviam fugido. 26, observei também que a terra fértil era um deserto. Todas as suas cidades estavam destruídas diante do Senhor por causa do furor da sua ira. Só estou te dando aqui para você ver que conexão poderosa. Não é só esse versículo. Então, quando Deus pega minério de ouro e enterra ele, faz você ter que descobrir, é porque ele está te passando uma mensagem. Eu não vou deixar as coisas assim. Vai ter que ter prazer, vai ter que ter fome, vai ter que ter sede, vai ter que ter busca. Tremendo isso, sim. Por isso que outra coisa que eu quero te dizer, relacionamento. Deixa eu soltar o espírito aqui, tá? Deixa eu soltar o espírito aqui. Eu gosto da sede de vocês. Eu vou lendo aqui, né? E vou vendo os comentários de vocês aqui, ó, né? E aí eu vejo aqui a fome de cada um, né? Então, o que acontece? Pode ir colocando aí, pode expressando a tua fome, né? O teu amor, né? Vai dando glória a Deus aí, vai glorificando a Deus. Por isso, deixa eu te falar uma coisa, que os relacionamentos, eles são tão difíceis. Porque da mesma forma que o ouro é escondido e o diamante é escondido, e depois que tu achas ele não está pronto, ele precisa ser lapidado, assim também é qualquer coisa nessa vida. O coração das pessoas, o relacionamento, né, entre amigos, entre marido e esposa, pais e filhos, um membro de uma igreja, o seu pastor, tudo está escondido, o mais profundo de cada um. Então você não me conhece, você vai me conhecendo um pouco aqui superficialmente, né? Eu aqui diante de uma câmera, mas não é fácil, né? Vai viver junto, né? Vai viver com a pessoa, né? Vamos tirar o marketing, vamos pegar a verdade, né? O dia a dia, vamos tirar o cenário e vamos viver a realidade. Aí é que não é fácil. Então, por quê? Sabe por quê? Porque o melhor de mim não está na superfície. O melhor de mim está escondido. Alguns escondem tanto, né? Põem uma casca tão forte e violenta que às vezes ninguém consegue penetrar, mas Jesus consegue penetrar. Jesus consegue. Qualquer pessoa. Por isso que você não pode condenar ninguém. A Bíblia diz assim, a ninguém vereis segundo a carne. Porque se você vê alguém segundo a carne, você não vê com olhos espirituais, você não consegue penetrar. Por isso que os olhos de Jesus em Apocalipse são olhos de fogo. Porque penetram. Então quando você condena alguém, eu sei, a pessoa pode ter errado contigo. Ela pode ter sido a pior pessoa do mundo contigo, né? Mas o seu Jesus ainda tem esperança para ela. Ainda tem perdão para ela. Porque ele tem olhos de fogo. Ele sabe para que ele a criou. Você entende? Ele condenou os fariseus, por exemplo. Né? Porque os fariseus eram como sepulcro caiados. O que é um sepulcro caiado, gente? O que é um sepulcro? Sepulcro é um túmulo. Caiado é cal. Você pinta ele com cal bem bonitinho. Então Jesus falou, vocês fariseus são diferentes das outras pessoas. Por isso eu os condeno. Porque vocês são sepulcro caiado. Por fora, vocês são
calzinho passou ali, vocês estão bonitaços. Mas por dentro vocês estão cheios de ossos podres. Então, é aquela pessoa que mesmo aos olhos de Cristo, que ele olhou para ela por dentro e ele disse, tem osso podre aí dentro. Bom, essa pessoa realmente é difícil, essa eu não tenho como julgar, é difícil você saber só com discernimento também que essa pessoa ela é um osso podre por dentro. Mas até então, até que me prove o contrário, ela tem esperança em Deus, porque Jesus vai abrir aquele túmulo e vai ver o que tem lá dentro de verdade. Tá? Então, tudo está escondido. A palavra tem coisas escondidas e nós vamos passar uma vida garimpando ela, e os relacionamentos também. Tem pessoas que tiram o melhor das outras, tem pessoas que tiram o pior das outras. Claro que eu posso tirar o pior de você, você pode tirar o pior de mim e depois sair me condenando, dizendo, olha lá, eu não, ele é assim, ela é assim. Tá bem? Até que você vai encontrar pessoas que tiram o melhor de você, que te celebram, que te deixam feliz. Então eu não considero as pessoas como pessoas tóxicas, né? Como o mundo fala aí. Eu considero que, para mim, ela pode até ser tóxica, porque ela está me envenenando com o que ela não percebe de mim mesmo, o que ela não consegue extrair de mim mesmo. Mas mesmo a mina mais escura, mais suja, ela pode ser retirada, o bom dela. Mas depois de tudo isso ainda tem que ser lapidado. Então uma pessoa sempre, ela continua a obra de lapidação de Deus na vida da outra, né? Eu digo assim, né? Percebo isso, que no relacionamento, é interessante essa coisa, né, do homem e da mulher, né, que o relacionamento entre homem e mulher ele é muito interessante, porque parece que a mulher continua a obra que a mãe estava fazendo na vida do homem, e o homem continua a obra que o pai estava fazendo na vida da menina, né? Por isso, às vezes, o relacionamento ele até cai para uma área em que a mulher ela trata o homem como um pai, né? Ela perde, às vezes, até a noção de quem é o marido, né? E o homem quer tratar a mulher como filha ou como a sua mãe, ou compara com a sua mãe, né? Por quê? Por que isso? Porque é uma continuidade, né? A gente sempre tem a aprender um com o outro. Então, a pessoa que desistir da outra, dessa continuidade, eu tenho que te falar tudo, eu tenho que te ensinar tudo. Tem, realmente. Né? Por isso que você deve despertar, como eu estava aqui te chamando e te despertando, a sede na pessoa e a fome na pessoa. Fazer realmente ela ser criativo nos teus relacionamentos, para que você possa despertar no outro esse interesse de querer aprender com você. Né? E continuar essa obra. Por isso que o homem continua com a obra da proteção, do cuidado, né? Da provisão com a mulher, e a mulher continua na obra da educação, né? Do limite, né? Com o homem, que é a obra que a mãe faz na vida do filho, e também com carinho, com servir, com tudo isso. Né? Tô falando aqui por quê? Porque isso tem tudo a ver com o que eu vou falar hoje. Tá? Que é a continuação da obra da criação. Mas já deixei você curioso lá em Jeremias, né? Jeremias 4:23. Alguém coloca aí para nós, eu gosto, depois fica registrado, né? Jeremias 4:23, digita aí, deixa no nosso chat aí, né? Que vai ficar registrado para quem lê no futuro o versículo que nós lemos há pouco. Mas vamos lá. No primeiro dia da criação, Deus ele estava observando a terra. Primeiro ele observou. Aí ele começou a fazer a obra, e eu te falei que no primeiro dia ele faz o quê? Ele disse, haja luz, e houve luz. E eu te mostrei que essa palavra no hebraico original, quando ele fala que havia trevas sobre a face do abismo, essa palavra trevas significa segredo. Segredo. Então havia um segredo que Deus queria revelar quando ele expulsa essa treva, que era o quê? O segredo que era a luz. E aí te mostrei que o versículo fala que Jesus era a luz do mundo que foi revelada. Então parecia que Jesus estava escondido. Claro que está escondido. Se eu faço um livro e guardo na minha gaveta, a minha obra está escondida, eu estou escondido, meu talento está escondido. Quando você engaveta as coisas na tua vida, está escondido. Quando você guarda as palavras e não diz o que você está sentindo, você está escondido em trevas. Então tem pessoas fechadas no seu coração que põem a treva em cima, certo? Porque não abre o seu coração. Aqui, ó,
A Cristina colocou ali o versículo. Obrigado, Cristina. Então você coloca aquilo escondido. E muitos relacionamentos se terminam porque o outro não é sincero, porque esconde o coração, esconde lágrimas, não chora na frente do outro, né? Não fala a verdade. Estou falando aqui, mas é difícil. É muito difícil, principalmente quando há feridas. Mas continuemos aqui. Então ele revela essa luz, ele traz claridade para a terra, e aí o que ele cria então no segundo dia, que é a palavra de hoje, né? Nessa terceira parte. O que ele cria no segundo dia, ele falou no versículo 6, e disse Deus, haja um firmamento, ou aqui na Bíblia diz, haja uma expansão no meio das águas, de separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, o firmamento, e a separação entre águas de baixo e as águas sobre a expansão, e assim foi, e chamou Deus a expansão de céus. E foi à tarde e amanhã o segundo dia. Show! Beleza, vamos conversar sobre isso então. Vamos discernir aqui as coisas. Vamos trabalhar em cima dessa palavra. O firmamento, a expansão. Vamos trabalhar em cima disso, né? Aqui o pessoal ainda entrando, Jandira, Deus abençoe. Eu quero falar para ti hoje sobre essa expansão, esse firmamento que Deus fez quando ele separou as águas. Dá uma ideia de que havia águas, um dilúvio sobre a terra total. Alguns chamam isso de dilúvio luciferiano. Por quê? Porque foi com a queda. Então creem que houve essa desestabilização da atmosfera na Terra, porque o Éden já era citado antes na palavra, né? Como assim? O Éden já era citado antes. Você entende? Como assim? Lá em Ezequiel e no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, quando fala de Lúcifer, diz assim, estivesse no Éden, no meio das pedras afogueadas. Como assim? Lúcifer esteve no Éden, no meio das pedras afogueadas, e vai falando ali da descrição, que ele estava sobre ali os anjos do Senhor, os filhos de Deus estavam com ele. Ele vai dando um panorama de que havia antes de tudo um Éden perfeito. Alguns dizem que a Terra, alguns estudiosos, que a Terra é como se ela fosse o centro da adoração do universo. Que daqui, Lúcifer conduzia a adoração junto com os anjos, com os corais, a Deus. Por isso a Terra é um lugar tão disputado. Assim como hoje, né, sempre foi Jerusalém. Jerusalém, todo o mundo quis conquistar Jerusalém, até hoje. Por quê? Porque Jerusalém vai ser onde Deus vai se assentar. Onde o tabernáculo do Senhor, que é a Nova Jerusalém, vai ser posta, e ali as nações da terra virão, a Bíblia diz, e contemplarão o Senhor ali nos 1000 anos do seu governo. Olha que interessante isso. Olha só que interessante. Então, a terra sempre foi o lugar onde Lúcifer quis estar ali, como se fosse um centro realmente de adoração, e Deus põe o homem para adorá-lo na terra. Então ele arruma, ele conserta essa terra. Ele faz a separação dessas águas e ele coloca o firmamento ali. Os céus, ele chamou o firmamento de céus. E que céus são esses que ele está falando? Não é o céu espiritual. Não, é o céu físico. Né? Olá, aí está chegando junto aí quem? A Kátia, né? A Kátia está junto conosco aí. Os céus físicos. Agora deixa eu te falar algo espiritual em cima disso. Os céus físicos falam do quê? Da atmosfera. E aqui está algo importante. Você já pensou sobre isso? Que Deus, quando ele planeja o homem, a sua criação máxima, a raça humana, ele tem que arrumar a atmosfera. Ele tem que consertar a atmosfera. Tá? Então a Edna aí dando um paz aí para nós. Ele tem que ajustar uma atmosfera que não estava justa para que o homem vivesse nela. Então, se ele colocasse o homem sobre a terra, nas condições que a terra estava, nós não iríamos sobreviver. Por quê? Porque havia uma confusão. Primeiro, não havia luz, nós precisamos do sol para sintetizar a vitamina D, que alguns estão dizendo que é tão importante aí contra o coronavírus, e nós estamos perdendo o solzinho da rua aí. Então não perca.
né? Vá para tomar um solzinho aí, tá? Porque produz vitamina C que te ajuda na imunidade. É coisas que você não vai ouvir na televisão, você vai ouvir aqui, né? Da minha parte, né? Então, esse firmamento, ele tem que consertar, ele tem que arrumar a atmosfera para que algo possa acontecer. A criação, o homem possa sobreviver ali. E ele chamou isso de firmamento. Que interessante. Firmamento. Deixa eu meditar contigo sobre isso, né? Vamos ser direto aqui. Se o próprio Deus, ele se preocupou, né? Aqui, a Mari falou que está tomando a vitamina D. Então, tem que tomar o sol, né, Mari? Então, se o próprio Deus se preocupou em arrumar a atmosfera antes de colocar o homem sobre a terra, é porque eu e você precisamos ter um cuidado especial com as atmosferas, né? Nós precisamos ter um cuidado especial com atmosferas. E esse é o tema da mensagem de hoje. A criação do segundo dia, Deus ajusta a atmosfera. Você sabia, você já pensou sobre isso? Você sabia? Eu sei que você sabia. Às vezes a gente não pensa sobre isso. Você sabia que a nossa atmosfera, ela contém principalmente dois gases, que é o nitrogênio e o oxigênio, tá? Nós temos 28% de oxigênio, nós temos 71% de nitrogênio e 1% de outros gases, como gás carbônico, gás hélio e outros gases de pequenas quantidades. Mas você sabia que se eu te dou somente oxigênio, você pode morrer? Sabia disso? Então eu te pergunto, se a atmosfera é composta de 71%, um pouquinho, estou dando uma aula aqui, tá? Muito bem. Você está numa atmosfera que tem 71% de nitrogênio. Tem mais nitrogênio do que oxigênio. Eu te pergunto, para que serve o nitrogênio? Já pensou sobre isso? Para que serve o nitrogênio? Ele é que está em maior quantidade. Então, quando eu falo em respiração, você pensa em oxigênio. Mas nós temos 71% de nitrogênio. Para que serve o nitrogênio no nosso organismo? Te respondo, para nada. No nosso organismo, para nada. Ele entra, sai e não faz a diferença. Mas ele é a maior quantidade. Agora, o que acontece? Ele dilui esse oxigênio para que não fique concentrado. É como se você fosse tomar um café. Ninguém vai tomar um café puro. Eu não vou passar um café 100% café. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos botar água para diluir. Mas o que eu quero sentir o sabor, o cheiro e o flavor, que é as duas coisas juntas, é do café. Eu não quero sentir o gosto da água. Ninguém bota água no café para sentir a água. Você está entendendo? Isso é uma regulagem de atmosferas. E se você captura a mensagem de hoje, aqui ó, vai deixar o Espírito Santo falar contigo. Vamos lá. Então eu preciso da água como veículo para que o café entre no meu organismo, entre na minha boca e não me agrida. Então, da mesma forma, o oxigênio. Eu preciso que o nitrogênio dilua esse oxigênio para que eu não entre em convulsão. Se eu pegar o oxigênio puro e respirar, no primeiro momento eu vou me acelerar, porque eu estou dando uma dose de oxigênio para as minhas células, o meu metabolismo aumenta, porque o oxigênio serve para isso, para dar combustão, queima, e a queima do alimento que eu consumo, né, do carboidrato, me gera energia. E é com essa energia que eu me movimento e que eu faço as coisas, né? Então, se eu te botar oxigênio puro, você vai se acelerar, certo? Mas o ar é uma mistura. Então o ar ele faz com que você tenha uma dosagem certa. Só que tem o seguinte também, o oxigênio puro me traria um processo de envelhecimento mais rápido, sabia? Porque com o metabolismo acelerado, tudo na minha vida seria mais rápido. E eu então envelheceria mais também, mais rapidamente. Então alguns dizem que se nós tivéssemos um outro tipo de atmosfera na Terra, que não fosse de oxigênio, não tivesse existindo oxigênio, nós viveríamos mais. Por isso alguns estudiosos, né, teólogos, dizem, quando justificam aquela parte, alguns me perguntam, como é que Adão viveu 900 anos? Fulano viveu 800 anos.
Então alguns dizem que a atmosfera da Terra não era a mesma, que haviam dosagens diferentes de oxigênio, nitrogênio e outros gases diferentes. Por exemplo, no mundo pré-histórico, que eles creem que os insetos eram gigantes também, os animais eram gigantes, eles atribuem isso a uma atmosfera diferente. Então a atmosfera nos limita. Talvez com oxigênio, uma dosagem maior de oxigênio, eu tivesse um crescimento maior. Nós tivéssemos gigantes sobre a Terra. Mas poderíamos ter um envelhecimento maior. Bom, isso é um outro estudo, mas para você ter uma noção das coisas. Do quê? Da importância da atmosfera. Ela foi importante nos dias primitivos, ela foi importante antes da Terra, ela foi importante na criação. Então, no segundo dia da criação, ele ajusta o firmamento, o lugar de expansão, os gases, ele regula para que nós, raça humana, possamos viver e termos delimitações das coisas. Entenda isso. Porque a terra amaldiçoada pode ter sido transformada aí, porque Adão tinha um outro panorama. O Éden era outro panorama. As pessoas depois do Éden foram vivendo muito, até que elas foram decaindo. Era um outro panorama, por causa da queda, né? Pode ver que a iniquidade hoje aumentou, por causa dessa queda do homem. Então a atmosfera também está mudando, né? Agora, o que eu quero te trazer isso para a tua vida espiritual? Que se Deus se preocupou com a atmosfera das coisas, você também precisa se preocupar com a atmosfera das coisas. E a atmosfera, na conotação espiritual, significa o ambiente que você gera para que as coisas que você quer sejam bem-sucedidas. Olha aí. Tá ligado no que eu estou falando? Pegou no vento aí? Hein? Quer dizer que para que eu tenha uma casa, um lar verdadeiramente alegre, jamais eu vou ter com uma atmosfera de trevas. Vê se tu tá pegando o que eu estou querendo te falar aqui nessa noite. Você é responsável pelas atmosferas dos ambientes que você frequenta. Por isso o Filho de Deus, ele tem decretos na sua boca. Nós somos geradores de atmosfera. Se eu, que estou aqui, começar a desabafar com você, praguejar, falar das enfermidades e doenças, me queixar, eu vou estar gerando um ambiente, uma atmosfera pesada para vocês. Porque eu sou um gerador de atmosfera. Você é um gerador de atmosfera, né? Silei está aqui conosco, a Laura. Então, às vezes as coisas não estão bem no lugar que você está, porque você não está produzindo a atmosfera adequada. Entenda isso. Deus não coloca o homem antes da atmosfera. Ele primeiro faz o firmamento. Ele separa a coisa. Ele falou, essa água aqui vai dar umidade demais para o homem. Deixa eu colocar lá em cima nas nuvens. E deixa eu colocar águas de baixo, e deixa eu dar limite para elas, porque se esses mares invadirem, o homem não vai suportar. Tem coisas que ninguém vai suportar se você continuar produzindo. Tem coisas que os teus filhos não vão suportar. Tem coisas que no teu trabalho as pessoas não vão suportar se você continuar produzindo um tipo de atmosfera, ou melhor, se você não produzir atmosfera alguma, se você não fizer os prelúdios, as introduções, se você sempre for aquela pessoa direta demais, né? Se você sempre for aquela pessoa franca demais e não se preocupar com as introduções, você vai gerar uma atmosfera pesada, uma atmosfera de condenação, de julgamento. Você pode até falar a coisa correta e dizer assim, mas ninguém me entende. Você pode até se expressar, ou melhor, você pode até estar com as ideias certas, mas como você entrou de uma maneira, você não gerou a atmosfera antes, você vai colher um fruto daquilo. Talvez o fruto que você não está gostando hoje é porque a linguagem que você está falando, ela não está apropriada no protocolo que você está querendo gerar. Então, se eu chego numa audiência, diante de um juiz, eu tenho que ter uma linguagem, um protocolo especial, não posso tentar, e aí, cara, estou chegando aqui, julga a minha causa. Não. Existe um protocolo nos lugares da terra e existe um protocolo nos lugares celestiais. Então, o teu lar,
Você pode dizer assim, mas a atmosfera do meu lar não depende só de mim. Realmente, não depende só de você. Então, se você tem uma pessoa gerando uma atmosfera ruim, você vai ter que começar a anular esses gases tóxicos. Na Terra, tem tantas reuniões e conferências ambientais para tentar eliminar os gases tóxicos. Então, não é matar todo mundo, não é terminar relacionamentos, não é dizer esse guri só incomoda, essa família, eu estou satisfeita com isso. Não, nós temos que ser produtor de atmosfera. Não estava bom para Deus a terra que estava sem forma e vazia. Não estava bom para Deus. Ele olhou e não gostou do que ele viu. Mas à medida que ele começou a produzir coisas, como a luz, como ele foi dizendo no final de cada dia, e Deus viu o que fez e achou bom. E agradou os olhos dele o que ele estava produzindo. O que você está produzindo está agradando os teus olhos? Então você não pode azedar. Porque se você azedar, o que vai acontecer? Você vai parar de produzir, de ter prazer. Eu vi hoje, estava citando uma pesquisa, alguém aí estava vendo na internet, ele falou assim, 80% das pessoas no mundo estão insatisfeitas com seus empregos, com seus trabalhos. Já pensou, amados? 80% das pessoas elas estão insatisfeitas com o que elas fazem na vida. Essa pessoa vai azedando aos poucos e ela vai então azedando o ambiente e gerando uma atmosfera azeda para tudo. Por que um casamento se termina? Porque aquela pessoa que no começo estavam gerando atmosferas de romantismo, de amor, de carinho, com o passar do tempo, por algum motivo, por algum desastre ou por alguma frustração ou por alguma coisa que estava realmente escondida ali, né, que não foi percebida, ela começa a mudar a atmosfera, e a atmosfera que era de unidade passa a ser atmosfera de quebra dessa unidade, né, de divisão. Porque o que é uma divisão? Di é dois, visão, duas visões. Quando começa a se ter duas visões, nós podemos não concordar em tudo, mas porque nós precisamos estar produzindo coisas em uma visão de crescimento, né? Isso é importante, né? Isso é algo importante, né? E não é aqui, né, a Mari está colocando até porque as pessoas não trabalham por dinheiro, não só por prazer. Porque às vezes você trabalha no que tem para trabalhar. Que bom se nós pudéssemos escolher e dizer, eu quero trabalhar nisso e tem uma porta aberta ali. Às vezes nós somos até forjados por Deus, né? José, por exemplo, no Egito. Ele devia estar satisfeito na casa de Potifar, dizendo, aqui eu sou administrador. Mas Deus coloca onde ele? No presídio, lá com os presos. Porque para Deus não estava bom ainda. Precisava completar a coisa. Às vezes eu interpreto assim, você não está no lugar errado, na hora errada, não é isso. As pessoas estão frustradas porque elas não têm um destino profético, elas não sabem ler. Então eu estar na prisão da parte de Deus, né? Porque José foi condenado injustamente, não o que é justo. Eu estou ali no propósito de Deus, então às vezes você está num lugar, num ambiente, numa diversidade, até mesmo no casamento, até mesmo num lugar de trabalho, que você não está 100% satisfeito ali, mas você está dizendo, não, eu sei que é a proposta de Deus que eu esteja aqui. Por isso você tem uma palavra de Deus para isso. Então, nesses lugares, você tem que gerar atmosferas, que foi o que José fez, né? José, ele fez o quê? Ele tornou o ambiente dele agradável, ele começou a interpretar sonhos dentro da prisão. Agora eu te pergunto, as pessoas têm sonhos nas prisões? Qual é o sonho de uma pessoa de uma prisão? Sair da prisão. Mas dependendo do tempo de condenação que você está ali, acabou o teu sonho, você vai ficar 20 anos condenado, 10 anos condenado, 30 anos condenado, prisão perpétua. Que sonho que a pessoa vai ter? De comprar um carro, uma casa, de viajar, de conhecer um amigo, né? É difícil. Então José, ele era um interpretador de sonhos dentro da prisão. A pessoa sonhava e ela não via perspectiva. Talvez você esteja preso e Deus está te dando sonhos para que você possa ser livre dentro de uma prisão que você está vivendo. O sonho serve para isso, porque o sonho não me fecha, ele me abre a minha vida. Só precisa de um bom José para interpretar os teus sonhos, né? Então, o que eu estou voltando aqui para esse dia da criação, a criação do firmamento, que nós estamos aqui em Gênesis, vendo o segundo dia da criação. O primeiro dia ele criou a luz, e essa luz é Jesus, que estava escondida nas trevas,
né? Nós vimos isso ali pelo hebraico. E agora o firmamento, esse lugar de expansão, esse lugar de atmosfera. E Deus, ele cria a atmosfera apropriada para que o homem ele possa viver ali, né? Então, é isso aí. Agora tem o seguinte, vê se as pessoas se preocupam em gerar primeiro a atmosfera para depois casar. Né? Vê se as pessoas se preocupam primeiro em gerar uma atmosfera para depois prosperar. Às vezes nós estamos querendo o imediato de Deus. Aquilo que é imediato. Mas você vai viver e vai respirar daquilo que tem para você respirar. Né? Então, o teu trabalho vai ser em cima daquilo que tu te preparou, da tua capacitação. Então, tem muitas pessoas que hoje elas estão trabalhando, mas elas têm que voltar para se capacitar. Tem aqueles que estão se capacitando constantemente, certo? Mas tem aquele que tem que voltar para tomar aquilo que ficou para trás. Então tem relacionamentos hoje, e até casamentos, que deixaram tantas coisas para trás, que o que eles tinham, que muitas vezes é o material, que é o que nós nos preocupamos, né? Que é, por exemplo, eu para casar tem que ter uma casa, eu para casar tem que ter um carro primeiro, eu para casar tem que ter, eu quero primeiro mobiliar minha casa. Beleza, faz parte, né, de um ambiente. Quanto mais bonito ficar, né? Quanto melhor for o ambiente, mais você vai respirar um cheirinho de novo, né? Mas isso não sustenta família. Né? O que sustenta a família é a atmosfera das pessoas que quando chegam do trabalho, quando sentam na mesa para comer. Já pensou quantas vezes, né, sentam na mesa para comer e é um estresse? Não o estresse da bagunça, das crianças crescendo, da desobediência dos filhos. Não, o estresse de uma atmosfera carregada de falta de perdão, de mágoa, de ressentimento, de falta de concordância, de falta de cobrança, né? De cobrança daquela pessoa, que ela seja mais do que ela realmente é, né? Porque isso acontece. Algumas pessoas, elas exigem da outra mais do que ela realmente pode dar. Você entende? Talvez você possa estar aqui comigo, se você é uma pessoa exigente, diz assim, mas por que não enquadrou melhor esse fundo? Né? Por que não iluminou melhor? Porque ela assim não serve para mim, eu não vou assistir. Né? Por que não botou, né, um ambiente, uma música de fundo? Não, eu só ouço se tiver música de fundo. Tem pessoas que são tão exigentes nos seus relacionamentos e nas coisas que elas vão perder. Porque elas vão desgastar o seu relacionamento. A outra pessoa vai se sentir sempre frustrada por não conseguir fornecer aquilo que a outra está exigindo. Sim, que não seja o básico, né? A educação, a compreensão. Bom, mas aí você tem que ter esse cuidado, né? De saber. Eu sempre meço as pessoas muito assim, da onde elas saíram e aonde elas estão. Se a pessoa saiu lá do esgoto e ela está hoje, né? Vamos brincar assim, vamos brincar. Se essa pessoa saiu lá do esgoto e ela hoje toma banho 3 vezes por semana, nós já temos que celebrar, né? Não, pastor, não, isso eu não aceito, tem que tomar banho todo dia. Tá bom, mas vamos ver de onde ela saiu. Tô dando um exemplo bobo aqui. Tenha a visão, né? Não pegue literal as coisas que hoje, meu Deus, hoje você não pode falar nada aqui no Brasil, que as pessoas pegam uma palavra sua e destroçam, né, a vida de alguém. Então não vão ser interpretativos, não vão ser inspiracionais. Né? Pode ser que o meu exemplo não seja o melhor, né, dos exemplos. Tá? Mas te dou um exemplo bíblico então, né, para eu não tropeçar aqui, não arrumar discordância. Vamos pegar um exemplo bíblico. Pedro chegou para Jesus e disse, até quanto, Jesus, eu devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Se fosse Judas, ele poderia dizer, Judas, para ti, no teu padrão, se tu perdoar, já está no lucro. Se tu chegar a perdoar, se fosse para Tomé, que precisava tocar na ferida primeiro, perguntar a Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus podia dizer, até 7. Ele podia, Tomé, até 7 para ti tá bom. Se tu perdoa 7 vezes, porque tu tem sempre que questionar o perdão, por que a outra pessoa, se a outra pessoa realmente se arrependeu, só se houver o arrependimento. Tomé diz, só se eu ver as feridas dele eu vou crer. Então tem pessoas que precisam ver o outro arrependido. Não, você não está me mostrando muito que está arrependido, não. Eu não sei se eu vou te perdoar, não. Você não merece. Né? Porém, para Pedro, ele falou, não, Pedro, para ti não é 7 vezes,
é 70 vezes 7. O que eu tenho para a tua vida, o que eu espero de ti, o que eu estou te ativando, é 70 vezes 7. Por isso que tem algumas pessoas, amado, né, que o padrão de Deus é maior. Você olha para outra pessoa e diz assim, puxa vida, tudo dá certo com ele, comigo nada dá certo. Eu já perdi muita coisa e ele não perdeu ainda. Pô, ele tá lá no padrão, né, que eu queria ter na minha vida, tudo certinho. Pô, ele pegou o primeiro emprego até hoje. Tem pessoas que dizem assim, ó, fazem 30 anos que eu trabalho no mesmo lugar e vou me aposentar no mesmo lugar. Quem é que não queria esse padrão para sua vida? De poder permanecer ali e ali ganhar bem, fazer sua vida e ali, então, né? Quem é que não gostaria de ter um bom emprego a vida inteira e não precisar ficar mudando para lá e para cá e ser demitido e você ficar desempregado? É um padrão. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Mas tem pessoas que passaram por 20 empregos. Tem empresários que quebraram 7 vezes. Isso eu quero te animar. Para quem está aqui preocupado nesse tempo, dizendo assim, e se eu quebrar? Se você quebrar, ele te levanta. Diz que nos Estados Unidos há uma cultura que se você entrega um currículo, certo? Se você entrega um currículo e você tem 7 vezes que você quebrou e o outro não tem nenhuma, ele escolhe você que tem 7 vezes, porque você já sabe o que não fazer. Você tem experiência do que não fazer, certo? Então é uma cultura. Então pessoas que vão realmente quebrar nesse tempo, infelizmente. Mas algumas vão dizer assim, eu nunca mais quero abrir nada, eu nunca mais quero entrar nisso, porque fica aquele trauma, aquela derrota, né? Quem já não foi demitido e voltou triste para casa. Já teve vezes na minha vida que eu orei a Deus para que eu saísse daquele trabalho, para que acontecesse algo que eu queria largar alguma carga horária, mas quando me demitiam, quando acontecia, eu ficava entristecido, ficava uma sensação ruim, né, de ser demitido, de ser uma rejeição, né? Mesmo que eu quisesse, depois eu tinha que dizer não para mim mesmo, não, isso é Deus, eu pedi para Deus isso, eu queria isso realmente, né? Então é aquele desafio, vê se tu entende. Então essa questão de Gênesis, quando ele pega em Gênesis no segundo dia e ele transforma a atmosfera, essa é a nossa tarefa nesse momento. Você pode estar criando um clima de tensão aí na tua casa por causa dessa pandemia, ou você pode estar criando um clima de alegria na tua casa. Não é fácil, hein? Mais fácil criar na rua. Eu tenho ouvido aqui porque alguns me mandam alguns áudios, né? E eu estava ouvindo o áudio dos pais agradecendo os professores, dizendo assim, nós vamos ter que ir para frente do Congresso pedir aumento dos professores, porque para ficar com os nossos filhos, o que eles ganham é pouco, né? O dia inteiro, lá uma tarde inteira, às vezes tem aula de manhã, de tarde, ele fala, é pouco. Eu digo, olha só, né? A valorização do que é a escola é uma bênção na minha vida, né? Porque realmente a gente está acostumado com essas coisas, brigas, de quantos pais às vezes vão na escola e abrem um bocão lá, né? E falam mal e criticam, não tem assim aquela coisa de ver, aquela empatia de ver. Fica você, né, com o seu filho aí tanto tempo, durante um ano, como fica um professor, e às vezes o filho que não quer estudar, que não faz as provas, que, né, às vezes tem pai que até vai lá e mexe até no atestado médico para ver se o filho não faz a prova, que compactua com aquilo, né? Pessoal chegando aí ainda, Andressa, né? Vamos chegando, né? E a gente está discutindo sobre a criação e o segundo dia da criação, que é a geração dessa atmosfera, né? Às vezes eu volto aqui no assunto, eu repito, porque tem pessoas ainda entrando e a gente precisa situar essas pessoas. Nós somos uma escola bíblica profética e eu estou falando sobre a criação desde o princípio. Procura os outros vídeos lá que estão aí, né? Ou vai na minha página ali, Apóstolo Leandro Monks, que eu tenho ali os vídeos e outras palavras que vão te edificar, para que você possa se situar nesse estudo. Então, qual é o meu desafio para você nessa noite? Qual é o meu desafio para você nesse tempo? Meu desafio para você é realmente que você seja um transformador de atmosfera. Te dou um outro exemplo bíblico. Elias. Escuta só o contexto de Elias e Jezabel naquele tempo. O Jezabel era uma profetisa de Baal. E a palavra Baal significa Senhor. Assim como Jeová significa Senhor. E de que Baal era o Senhor? Ele era o Deus da fertilidade.
E a fertilidade na antiguidade sempre esteve relacionada com duas coisas. Sempre esteve relacionada com a promiscuidade, ou a reprodução, porque Deus falou em encher a terra, então Deus falou em multiplicação. Mas também sempre esteve aliada à colheita, à plantação e colheita. Então Baal, ele coordenava o quê? O clima. Então no paganismo era o Deus que eles rezavam, oravam, para que chovesse no tempo certo. Então o que Elias faz, que é o profeta de Deus? Ele profetiza 3 anos de seca sobre a terra. Entenda a perspectiva bíblica das coisas. Elias mexe com a atmosfera. Hoje até eu botei no grupo da intercessão ali, acordei forte com aquela palavra que diz assim, ó, que Jesus falou para os seus discípulos: orai para que a tribulação, a perseguição não venha no inverno. Orai ao Pai para que não venha no inverno. Sabe o que ele estava querendo dizer com isso? Que nós podemos mexer com as atmosferas, com o verão, com o inverno, com as estações. Pega no vento isso. E eu compartilhei essa palavra, acho que está lá em Mateus 24, com o grupo da intercessão hoje. Sabe por quê? Porque com essa questão do vírus aí, dizem que o achatamento da curva, esse achatamento da curva vai fazer com que o pico da pandemia seja menor. Só que um pico maior faz com que tenha um término de tempo menor. Um pico menor estende o término dessa pandemia para o inverno. E nós do sul aqui sabemos que o nosso inverno hoje está frio aqui. Hoje vou botar, tô aqui meu moletom, tirei para gravar aqui para não fazer fiasco, mas tá aqui meu moletom. Então uma coisa é você estar no norte do país, que está 35 graus, ou São Paulo, que está 20, 25. Agora o sul aqui entra. Então no final dessa pandemia vem o frio, que pode levantar a curva de novo e dar um segundo ciclo. Alguns, tenho ouvido alguns infectólogos falar sobre isso. Então hoje eu compartilhei com o grupo da intercessão dizendo assim para eles: ó, tá aqui o versículo, Jesus falou, orai para que não venha, não seja no inverno. Ou então ou ele muda o inverno ou ele muda a perseguição para o verão. Então é ou não é, amados, que eu estou falando para ti, que nós temos o poder de mudar atmosferas. Voltando para Elias, eu sou assim, gente, tá? Eu não me perco, não te preocupa. Você que não pode se perder. Eu venho aqui, eu vou lá, eu puxo daqui. Quando todo mundo acha que eu estou perdido, eu estou voltando, tá? Espero que isso continue assim na minha vida, né? Que ninguém diga, que ele se perdeu, né? Ali na palavra. Mas você me lembra aqui no chat, pastor, você estava falando sobre isso, né? Pô, tá bem, mas eu volto em Elias agora. Elias então pega e diz assim: vou confrontar Baal. Quando ele profetiza em nome do Senhor, tem 2 senhores, e quando ele profetiza no nome do Senhor, seca, ele confronta Baal, porque as orações de todos os sacerdotes de Baal não funcionavam. Você entende? E Deus faz isso. Deus é o Deus de deuses, Senhor de senhores e Deus de Deus. Ele confronta. Por que Deus, quando tirou o povo do Egito, já saí de novo, já volto? Porque quando ele tirou o povo do Egito, ele endurece o coração de Faraó, se ele mesmo mandou sair o povo. Porque haviam 10 pragas, mas não eram simplesmente 10 pragas, amados. Eram 10 deuses que o Egito cultuava: o deus das moscas, o deus das rãs, o deus do Nilo. Você entende? Ah, mas a última, pastor, foi o primogênito, a morte dos primogênitos. Que Deus é esse? Escuta. O maior sacrifício de todos para se oferecer a uma divindade é algo que tem o sangue mais puro. Pegou no vento? O sangue do filho primogênito, o sangue dos bebês. Esse era o que Moloque exigia. Teve até uma batalha na Bíblia, escuta o que eu estou te dizendo. Teve uma batalha na Bíblia que o povo de Israel estava vencendo um rei, e esse rei ofereceu o filho dele em sacrifício nos muros da cidade, e Israel perdeu a batalha. Que? Como assim? Verdade. Era tão forte o sacrifício de um primogênito, o sangue puro de um primogênito era tão forte, ou de um bebê, porque era um sangue puro, sem contaminação, e era o que mais precioso se tinha na sua casa, porque era um legado, que o próprio inimigo venceu o exército de Deus.
porque ofereceu o maior sacrifício, o sacrifício do primogênito. Olha que grave isso, hein? Por que Deus deu o seu Filho unigênito e o seu primogênito para que todo aquele que não pereça? Porque o sangue de Jesus, como Filho único, como o primeiro, ele era o mais precioso de todos. Não havia touros, animais que batessem esse sangue. Você está entendendo? Então ele mudou uma batalha quando ele virou e derramou esse sangue. Por isso, para Deus não bastava tirar o povo do Egito, ele tinha que derrubar os 10 deuses do Egito. E por último, ele mata o primogênito, por quê? Por que ele mata os primogênitos do faraó e de todos? Porque poderia ser que depois de tudo ter sido tentado contra Moisés e o povo, esse povo dissesse, vamos sacrificar os nossos primogênitos para os nossos deuses, para que vença essa batalha. E aí ia ser árduo. Então Deus vem e diz, vou tirar o primogênito de vocês, não haverá nenhum sacrifício maior na terra do Egito. Que faça... Aí o povo do Egito desanimou, falou, nós não temos mais crianças para oferecer. Eu sei que é duro falar isso, né? Mas o povo da antiguidade, você sabe, né? Fazia e faz hoje. Diz que a cada 4 minutos hoje desaparece uma criança no Brasil. Olha só que grave isso. Esses dados não aparecem na mídia, né? Isso não dá na televisão, né? Pra gente cuidar e se criar postos de vigia. Não, isso não, né? E até se eu estiver errando esse dado estatístico, me perdoe, porque a gente vai ouvindo falar e vai lendo, depois pode se perder alguma coisa assim, mas depois a gente pode até confirmar isso aí. Mas é em torno disso. A cada 4 minutos desaparece uma criança. Não morre, desaparece. Né? Então, tem coisas que ainda estão acontecendo. Né? Tem coisas que ainda acontecem. E aí Elias então profetiza 3 anos de seca. Por quê? Porque quer confrontar Baal, o Deus da chuva, o Deus das tempestades, o Deus da fertilidade. Muito bem. Passado 3 anos, e Elias sofreu a consequência da profecia dele, porque ele também ficou, só que sofreu a consequência, Deus o alimentava. Né? Que é muito interessante essas coisas aí sobre a vida de Elias, né? Porque Deus manda ele para casa de uma viúva que não tinha nada para sustentar ele. Né? Ela estava lá, mas ele então fez um milagre na vida dela de multiplicação. Agora, depois de 3 anos, Elias novamente está no monte e ele diz para todos, vai chover sobre a terra agora depois de 3 anos. A chuva vai cair. Ele se ajoelha e começa a interceder e dizer, e orar a Deus, e orar a Deus, orar a Deus. E aí depois ele vê aquela nuvem, como 7 vezes ele vai até o monte, ver se tinha algo, manda o servo dele, não tinha. Não é problema quando não tem, o problema é quando eu não estou gerando a atmosfera. Não é o problema quando as coisas não existem. Porque você viu em Gênesis 1, que criou Deus os céus e a terra quando ela estava sem forma e vazia, quando não havia nada. E esse verbo criou era bará, criou a partir do nada. Bereshit bara Elohim, quer dizer, no princípio de nada. Criou a partir do nada. Elohim, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque é um plural, todas as coisas. Não é problema na tua vida quando não tem, quando você não enxerga, quando você não vê o dia de amanhã, quando não há emprego, quando não há perspectiva. O problema é quando você não está gerando, quando você não está criando a maneira de Deus, o bará. Quando você não está gerando uma atmosfera para que aquilo aconteça. Você entende? Esse é o problema na vida das pessoas. Acaba as coisas quando elas param de gerar. Não quando acabou a comida na geladeira ou acabou quando elas param de gerar. Por isso Satanás ele quer bater na tua fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu espero que algo aconteça, eu não estou vendo, mas vai acontecer isso, isso e isso na minha vida. Então o diabo vem batendo na tua fé e ele não quer terminar com a... Amado, escuta o que eu vou dizer para você. Na China, hoje a China é comunista, ela persegue a igreja. A China, você tem que ser ateu. Eles estavam no movimento de arrancar as cruzes das igrejas, não querem nem cruz naquela cidade. Eles perseguem as igrejas dos crentes. O comunismo é assim. Né? Não sei como é que ainda tem crente que simpatiza com partidos comunistas. E hoje... eu ainda vou fazer um estudo sobre isso, porque nós estamos aí, todo mundo preocupado com o anticristo. Quem vai ser o anticristo? Escuta uma coisa, anticristo, Cristo significa ungido, não uma pessoa. Jesus era o Cristo, Jesus era o ungido de Deus. O anticristo é o anti-unção, pega no vento.
O anticristo, onde nós todos estamos preocupados com uma pessoa, ele é todo movimento anti-unção. Tudo que vem para abafar, tudo que vem para tirar, que vem para esconder. Isso é anticristo, isso é a nova era, é a nova ordem mundial. Não é uma pessoa somente. Pode ser que tenha um líder. Pode ser, mas pode ser que não. Se sistemas anticristãos se levantam a favor de coisas que nós cristãos vamos atrapalhar, como aborto, né, ideologias, entendam isso. Entendam isso. Se nós deixarmos entrar essas coisas, o que vai acontecer? Eles vão resistir a tudo que se chama Deus. Então hoje na China o regime comunista é assim. Ele resiste, ele proíbe, ele persegue. E isso é algo forte, quando isso começa a penetrar e dominar o mundo. Estava vendo até ontem na televisão que as máscaras, o sistema médico, todo espera equipamentos que vêm da China. Então, quer dizer, nós estamos dependendo hoje para produzir coisas. Quem sabe não é isso que nós temos que abrir uma empresa aí, os empresários, né? Abrir empresas disso porque tem que vir todo esse material de lá. Então não tem, eles dominam. Então o domínio não vem por um líder, por eu ser líder, mas por eu ter um sistema que está dominando hoje comida, alimento. Então tem que ter cuidado com essas coisas. Enquanto todos estão esperando o anticristo, os crentes aí que estão cegos estão defendendo, às vezes, pessoas e partidos que são anticristos. E aí, quando isso assumir, você vai ter problemas, sérios problemas. Então, Elias, ele vem e começa a orar e a buscar e gerar coisas. Esta tal da pequena nuvem, que ele disse que era uma tempestade. Nunca vi pequena nuvem produzir tempestade, mas Elias disse que ia vir. Ele falou, corre, Acabe. Corre, porque a hora que vier a tempestade, você não vai resistir. E ele ora e vê uma pequena nuvem e diz, aí vem. E sai ele correndo então e vai. E ainda chega primeiro que Acabe, do The Flash. Elias era o The Flash. A Bíblia diz que ele correu 40 dias, 40 noites, quando ele vai até a caverna, não sei como, né? É o The Flash. Agora ele corre, vai na frente dos cavalos de Acabe e chega primeiro que Acabe, né? O poder que Deus dava para ele era esse. Esse era o dom dele, como para Sansão era a força, para Salomão era a sabedoria, né? Você tem o seu dom, eu tenho o meu. Então, a atmosfera era gerada. Então, você é um gerador de atmosfera. Se a coisa não vai bem, não culpe pessoas que nem fez Adão. Ah, essa mulher que tu me deste, né? Não. É a atmosfera que pesou lá no paraíso. Quando a atmosfera pesa, nós arrumamos um culpado para isso, né? E não é isso que tem que acontecer. Nós estamos com coisas muito importantes acontecendo no nosso estado. Por exemplo, a colheita de soja não foi nada boa, porque deu muito sol e a colheita não deu boa. Agora a colheita não deu boa, essa questão dos alimentos, né? dessa parada dos empregos. E a nova plantação, as pessoas não estão conseguindo plantar porque não tem insumos, não podem comprar sementes, não podem comprar as coisas que precisam para plantar. Nós realmente precisamos orar. Tá? Não é a questão para mim aqui, não é questão política. Aqui já se viu qual é a brincadeirinha e quem está brigando com quem. Né? Qual é a guerrinha, né? De quem com quem na televisão. A questão nossa, nós temos que enxergar o além disso. Porque sempre vem aquela nuvem de Baal para tentar esconder a verdade de tudo isso. E a verdade de tudo isso quem é? É o anticristo. É o sistema que prega ideologias que nós cristãos vamos ser uma pedra de tropeço na vida deles. Como estamos sendo aqui, até via internet. Né? Há sistemas comunistas que eles primeiro fecham as igrejas, depois eles caçam a internet. Porque sabe que o crente se move. Né? Você vê ali o que aconteceu na Venezuela. A miséria que se tornou aquele povo. Né? Então eu estou falando aqui por quê? Porque tem que falar. Qual o problema de falar? Né? Nós não precisamos aqui ser taxados. Vocês estão vendo o que é o anticristo? Né? Aqui a Mari botou misericórdia. Misericórdia, porque enquanto nós estamos esperando que um homem se levante, tem um sistema avançando. Você está entendendo? Está com um sistema avançando na Terra e nós estamos aqui recebendo, batendo palminha, o pessoal está fazendo alianças, tu entende?
Então, com um sistema de governo. E aí é que está. E muitas vezes nós não defendemos aquilo que nos protege. Por quê? Porque não tem a aparência. Olha a aparência. Não tem a aparência de sabedoria, não tem a aparência de coisa boa, né? Não tem a aparência de maturidade, mas nos defende. Defende-nos a quem? A unção que está sobre nossas vidas. Defende a abertura de igrejas, defende... Escuta o que eu estou te falando. E para mim não importa quem está lá. A mim me importa quem não deve estar lá. Às vezes na igreja você tem um pastor que você diz assim, nosso pastor é fraquinho. Mas você está preocupado com quem não deveria estar lá, que é o pastor que está escondendo coisas, que é mentiroso, que manipula, que é adúltero. Esse sim não deveria estar lá. Cobertura é para não deixar chover, não bater água em você. Não é para ser o mais bonito, mais lindo, mais performático. Por isso que o caráter, ele sempre vem sustentando a unção. Pessoa cheia de unção, mas o caráter não sustenta. Cai tudo. Por isso Deus sempre trabalha no nosso caráter. Ele fala, filhinhos, lá em 2 Timóteo 2,22, vos escrevo porque conheceis o Pai. Jovens, vos escrevo porque sois fortes e já venceste o maligno. E pais, vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. O que ele está falando nesse texto? Ontem até uma irmã me perguntou lá de Juí. Ela me perguntou o que significa, por que os jovens sempre vencem o maligno? Não sinto que eu estou vencendo o maligno, porque isso fala de 3 estágios na vida de uma pessoa. Quando ela converte, ela é um filhinho, então ela tem que conhecer quem? O pai, a paternidade, aquele que vai proteger, cuidar, pai no céu, que é Deus, o pai na terra, que vão ser os líderes, aqueles que vão a proteger. É isso que ela tem que conhecer. Ela tem que conhecer um sistema de paternidade, uma igreja que lhe dê paternidade, amor, carinho, mas também lhe dê a palavra e lhe dê direção, como um pai faz com um filho. Segundo, ela é jovem, ela tem que vencer o maligno. E essa tarefa de quem vai amadurecendo na vida cristã. Tem que vencer o maligno. Quando a gente é jovem espiritual, que a gente fica sabendo que aquilo está errado e a gente não mata aquilo na nossa vida, não é liberto, quando a gente se torna uma pessoa madura, a gente está cheio de brechas do maligno e de manias. Tem crente que ele não vai parar realmente em igreja nenhuma, sabe por quê? Porque ele virou um crítico, Aquele crente, ele não foi liberto do espírito de crítica na vida dele. Crítica negativa que eu estou falando aqui, né? A desconstrutiva, a que impede ele de se receber. Já está tão cheio que ele não recebe. Você entende? Por quê? Porque quando ele era jovem espiritual, ele teve decepções, ele não tratou coisas na vida dele. Você entende? O que um solteiro tem que tratar na sua vida? Tem que tratar caráter, tem que tratar bom relacionamento, educação para lidar com uma pessoa, a pornografia na sua vida. Imagina, não trata essas coisas em casa. O que vai dar esse casamento? Infidelidade. Então, porque ele é solteiro, ele belisca tudo aqui, tudo ali. Né? Ele vai pela carência, ele vai pela emoção, ele vai pela sedução. Quando ele casa, ele não tratou. Então, jovens, vos escrevo por quê? Porque sois fortes e tendes vencido o maligno pela palavra. Então, o jovem, ele vai lá, ele busca, ele lê a Bíblia e tal, e ele tira essas coisas da vida dele, sabe? Mas tem gente que não tira. Então, quando ele se torna pai, agora pai, vos escrevo porque conheceis aquele que é Deus do princípio. Quer dizer, o pai, ele conhece a Deus, ele tem intimidade com Deus, ele já pode agora ter filhos espirituais. São fases na vida do crente. Se você pulou uma delas, você vai ser um pai imaturo. Aquele pai garotão, né? O pai garotão é o pai que quer competir com o filho, a mãe quer competir com a filha, né? Então, ela começa a competir, ela começa a querer, né? Fazer coisas que decepcionam o filho. Que ele diz assim, não esperava isso de uma mãe, de um pai na minha vida. E não são rótulos, não são falta de cuidado, não é um bom cabelo, entendeu? Não é um bom cabelo, uma boa maquiagem das irmãs, que às vezes eu olho no Face assim, eu digo, puxa vida, né? Acho que todo mundo é modelo, né? Porque, meu Deus, umas fotos que você olha, você diz assim, depois você, né, até é perigoso, né? Você conhece a pessoa, não é tudo aquilo ali. Mas também não importa. O que importa não é o cabelo, é o lado que você joga o cabelo. Né, a sedução que você usa aquilo ali. Isso é o que está pegando muita gente. Que você às vezes olha alguém ali, a vida de alguém ali no Face, que se a pessoa expôs é para olhar. Né? Você olha isso aí e você diz assim, puxa vida, sabe? Aquilo ali está sendo usado de outra forma, sabe?
Tem sensualidade ainda ali, precisa ser liberta, tem manipulação ainda nessas palavras dessa pessoa, ainda tem o vitimismo, né? A pessoa ainda está se fazendo de vítima para tentar levar vantagem a alguma coisa. O espírito de Jezabel é esse. Esse é o espírito de Jezabel que Elias queria combater. Era o que manipulava, controlava, dizia, eu vou acabar com isso, mata o sacerdote de Deus, abafa isso, esconde isso, mente aqui. Esse é o espírito de manipulação. Então Elias foi um grande gerador de atmosferas. E Deus tratava Elias assim. Foi ou não foi? Olha como é que Deus tratava Elias. Elias vai para a caverna, Deus manda uma tempestade. Deus manda um vento. Deus manda um terremoto. E depois manda uma brisa suave. Porque Deus mexia com atmosferas no tempo de Elias. Porque Elias era um homem de mudança de atmosferas. Foi chamado para combater Baal nisso aí. Foi ou não foi? Depois Elias sobe como para o céu? Numa carruagem de fogo. Não, a carruagem de fogo passou entre ele e Eliseu e separou os dois. Veio um redemoinho e levou Elias no redemoinho. Quer dizer, um outro gerador de atmosferas. Redemoinho. Você está entendendo? Quando Pedro vem sobre as águas, o que distrai Pedro? A atmosfera de vento e ondas. Você está entendendo como Deus é um Deus de atmosferas? Quando eles estavam indo para Gadara, que tinham que expulsar aquele demônio, Jesus ia fazer uma obra ali, o que vem contra eles? Uma tempestade. Jesus repreende, sinal que aquela atmosfera, Jesus discerniu que não era de Deus. Porque Deus não repreende Deus. Jesus não repreendia as obras de Deus, ele repreende porque aquilo ali Satanás mandou para que ele não chegasse a Gadara. Quantas atmosferas o Satanás está mandando para que você não produza? Atmosferas de tempestade na tua casa, de contendas, de divisão, de decepções, de falta de perdão. Então é isso que você tem que entender. Está na tua mão gerar atmosferas. Está na tua mão baixar decretos e dizer como vai ser a atmosfera. Se você disser que vai ser de tristeza, de depressão, de doença, de enfermidades, você então está profetizando. Porque a atmosfera, como é que se gera uma atmosfera? Aqui, ó, pela palavra, disse Deus, separe o firmamento. Separe o que é ruim para cá, o que é bom para lá. Separe o que, às vezes nem é ruim, mas tem que estar lá em cima, que são as nuvens, a umidade, porque aqui embaixo eu preciso de terra seca para esse homem viver. Separe os gases tóxicos para um lado e separe o oxigênio para o outro lado e haja outros gases, outros fatores que muitos não enxergam. Assim como eu falei para ti do nitrogênio e você podia não ter percebido que o nitrogênio estava aí o tempo todo, entrando, saindo, e ele é tão importante quanto o oxigênio para nós, para a vida. Então tem coisas que talvez você não está percebendo que são importantes, talvez uma boa conversa, né? Nesse tempo, um ensino. E não vamos espiritualizar aqui só, né? Que você tem que fazer estudo bíblico em casa, né? Também você às vezes precisa ter conversa sobre limites, você precisa ter conversa sobre situações e relacionamentos. Então eu te aconselho assim, né? Todo o conselheiro, ele é recomendado a fazer o sistema sanduíche, né? Elogio, a crítica e fecha com elogio. Assim você vai falar com teu filho, com teu marido, com a tua esposa, com teu chefe. Elogio, olha, tá muito bom o que você está fazendo. Porém, isso aqui não vai bem. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Sistema sanduíche. Tem gente que não, né? Pá! Sai entregando não gostei, não faz abertura nem fechamento, a atmosfera carregada, pesada, vai ver se o outro aceita. Não aceita e tudo vai dando errado. Então, fecha a palavra dessa noite aqui, porque, né, a gente precisa encerrar também, né, para fazer as outras coisas, a lida aí. E eu digo dizendo isso para ti, no segundo dia da criação, Deus se preocupou em gerar uma atmosfera que o homem pudesse habitar nela, crescer, desenvolver, multiplicar, trabalhar e fazer o seu culto a Deus. Se você não se preocupar com isso na tua vida, nas tuas coisas, a atmosfera que você está gerando para a tua velhice, a atmosfera que você está gerando para os teus relacionamentos, para aquilo que você quer conquistar, se você não estiver preocupado com isso, você vai ter um ambiente inóspito para poder produzir. E esse ambiente inóspito, falta de chuva gera seca, chuva demais dá enchente, certo? Tudo tem que ter um equilíbrio. Por isso que a Bíblia diz, não vos dê espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o Espírito de Deus, o Espírito de equilíbrio. Muito bem, então te abençoo, abençoo tua casa, abençoo a tua vida, profetizo sobre ti nessa noite que você vai ter o poder de Deus nas tuas mãos para gerar novas atmosferas, atmosferas produtivas, atmosfera
poderosa para mudar situações na tua vida, na tua família, na vida daqueles que não são convertidos. Você não vai gerar atmosferas de peso, de julgo, mas mostrar que em Cristo tudo, o fardo é mais leve. Em nome de Jesus, da tua boca, o Senhor vai te dar criatividade, como deu a Elias, de 7 vezes se for necessário, 70 vezes 7 como foi para Pedro, e nunca desistir, porque as atmosferas estão sendo produzidas fortemente nesse tempo, e que Deus segure esse nosso inverno aqui no sul, que venha dias quentes, né? Em nome de Jesus, até o mês de julho, que passe, até essa epidemia passar, para que nós não venhamos a sofrer aqui, que não se dê no inverno essas epidemias, em nome de Jesus, que Deus nos dê vitória. Profetizo a atmosfera de abundância e de chuva nas tuas finanças. Profetizo nos teus relacionamentos uma atmosfera agradável nesse tempo, para que ele se desenvolva e brote, o teu jardim fique florido nos teus relacionamentos, você sinta prazer naquilo que Deus te entregou, na tua casa, nas tuas coisas, para que você não as perca com a tempestade que vem trazendo lamaçal e vem atrapalhando aquilo que você está fazendo. Glorifica a Deus pela casa que você tem, ainda que não seja algumas reformas precisam ser feitas. Glorifica a Deus pelas pessoas que te cercam, ainda que elas precisam ser lapidadas por você mesmo, em nome de Jesus. Te abençoo. Estamos aqui na próxima terça-feira. Domingo de manhã, nós temos às 9 da manhã também nossa reunião, nosso culto, e ouça os outros estudos que nós já fizemos. Em nome de Jesus, fica na paz. Te abençoo. Abraço, amados, em nome de Jesus. Aleluia.